Hoje a gente recebe Camila Jara, do PT. A entrevista tem 15 minutos, pessoal, e começa a partir de agora. Camila Jara tem 29 anos, é bacharel em Ciências Sociais, foi vereadora de Campo Grande e está no primeiro mandato como deputada federal. Deputada, seja bem-vinda. Boa tarde. Rodrigão. Boa tarde para você e para todo mundo que está aqui acompanhando junto com a gente o Balanço Geral. Obrigado pelo espaço, é muito importante pra gente e agora vamos conversar. Bom, eu falei pro rádio, né, eu vou te chamar de você porque eu acho muito nova para falar de senhora, mas, deputada, pra gente começar, o PT, ele tenta voltar, né, ao Executivo de Campo Grande, aliás, ter uma prefeitura aqui em Campo Grande, por quê? O PT nunca esteve à frente da Prefeitura de Campo Grande. Apesar de, no governo federal, nós termos feito várias coisas aqui para o município, tem várias obras que a gente consegue encontrar aqui do governo federal, o PT nunca teve na administração municipal. Já tivemos no governo do estado, com o governo Zeca, criamos uma série de programas sociais que a gente vê, reconstruímos uma série de prédios públicos, ajeitamos as contas públicas do governo do estado, na época, mas em Campo Grande a gente nunca teve. E é importante porque nós precisamos ter um projeto em Campo Grande alinhado com tudo que está sendo desenvolvido no governo federal. Não dá mais para a gente aceitar que Campo Grande seja a capital do agronegócio e não seja essa cidade moderna que pensa novas soluções, que pensa soluções para problemas antigos. Campo Grande tem potencial de erradicar a extrema pobreza e quando a gente não trata isso como prioridade, a gente acaba ficando para trás. Deputada, eu fico imaginando que é o seguinte, temos outros pré-candidatos que inclusive já foram entrevistados aqui no meu programa, que falam que têm experiência, né, na política. Você é considerada um fenômeno, né, por conta das redes sociais, a eleição para vereadora, para deputada federal. Você acredita que o teu desafio é conquistar aquele eleitor um pouco mais experiente também, o adulto, o idoso? Porque os jovens você tem conquistado. Rodrigão, para mim a juventude não é um desafio, muito pelo contrário, é uma vantagem. Quando a gente vê o prefeito mais jovem do país, é o mais bem avaliado, porque ele buscou soluções inovadoras para velhos problemas que Recife enfrentava. E nesse sentido eu gosto muito de solução inovadora. Por ser cientista social e cientista política, a gente estuda muito política pública, vai a fundo no problema e a gente entende que para resolver vários problemas que a gente enfrenta no dia a dia, a gente precisa de soluções conjuntas. Então, por exemplo, a questão do dignidade menstrual, que foi uma bandeira nossa, e quando a gente estava na vereança, a gente se elegeu com 37 propostas, das 37 a gente conseguiu cumprir 36, e agora no mandato de deputada federal, nós já recebemos prêmios como a melhor parlamentar do Centro-Oeste. Isso é um orgulho para a gente. Mas voltando para a questão da dignidade menstrual, ela é um problema de dignidade humana, porque tem pessoas que estão adoecendo porque não têm acesso a um item básico de higiene. É um problema de saúde pública, porque quando essas pessoas adoecem, elas precisam buscar as unidades básicas de saúde. É um problema econômico, porque a gente tem pessoas que dedicam menos tempo para o seu desenvolvimento profissional, porque não tem acesso a esse item de higiene básico, e é um problema de educação, porque a gente precisa quebrar esse tabu e falar sobre esse tema. E aí, quando a gente engloba tudo isso, a gente vê que a gente precisa pensar coisas fora da caixa para resolver esse problema. A gente conseguiu apresentar essa legislação aqui, que não está sendo cumprida pela Prefeitura Municipal, infelizmente. Aí o governo federal veio e hoje todo mundo que precisa de acesso a esse item básico pode se cadastrar para retirar por mês. Então, quando a gente fala da juventude e quando a gente pensa a dimensão das coisas que a gente precisa resolver, a gente precisa de mais ousadia e mais capacidade técnica para conseguir. Mas então, a Camila não é um desafio. Mas a Camila Jara, ela vai conseguir conversar com o possível eleitor dela lá na frente, daquela senhorinha que está lá no posto, né, questionando por que não tem medicamento, daquele senhor que acorda de madrugada, está pegando o busão lotado. A Camila Jara vai conseguir entender a realidade deles? Eu entendo porque eu já passei por diversas vezes por essa situação. E eu já perdi as contas de quantas vezes a gente estava na frente do ponto de ônibus e o busão passava e fazia assim. E quem pega o busão sabe o que significa isso, que ele está lotado e que você tem que esperar o próximo. Então, além da vivência de ter encarado esses problemas de frente, a gente sabe que quando a gente está sentindo isso, as pessoas não querem a mesma ladainha de sempre, do tipo, tem que resolver a saúde, como? Como que a gente vai resolver? A saúde de Campo Grande tem uma baixa, por exemplo, na questão de equipes.
Então, existe um cálculo do Ministério da Saúde que diz o quanto de profissionais que tem que estar envolvido no atendimento para uma porcentagem da população. Hoje em dia, Campo Grande não cumpre essa média. E se a gente não cumpre nem isso, a gente não oferece dignidade para os trabalhadores, dignidade para as pessoas e a gente não consegue avançar. Então, quando a gente pensa soluções para velhos problemas, mas soluções que ainda englobam a tecnologia, por exemplo, a gente consegue reduzir a fila de esperas de atendimento com marcações online de consulta, com um chatbot de WhatsApp que pergunta se a pessoa vai mesmo, porque se ela não for, ela consegue passar a vaga para outra pessoa. Então, tem uma série de soluções boas que já estão sendo desenvolvidas por aí, que podem ser desenvolvidas em Campo Grande. Agora, vamos supor lá na frente, né, vai ter a sua candidatura quase certa ou certa 100% à Prefeitura de Campo Grande, mas a deputada vai deixar o cargo em Brasília? Infelizmente, nós teremos que deixar os desafios de Brasília para construir tudo aquilo que a gente sempre sonhou aqui em Campo Grande. E eu falo isso, Rodrigão, porque quando a gente estava na vereança, a gente participou da construção do Plano de Saúde Mental, a gente participou da construção do Plano de Mobilidade Urbana e a gente apresentou um plano para mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Porque a gente entendia que sem esse plano de direcionamento de recurso, prazo, metas, a gente não conseguiria cumprir uma série de desafios que estavam em Campo Grande. Inclusive, a ideia do Hospital Municipal foi uma emenda nossa, junto com a bancada do Partido dos Trabalhadores, que a gente apresentou no orçamento municipal. Se hoje ele é possível ser executado, é porque teve alguém que fez a previsão orçamentária para isso. Então, tudo aquilo que a gente sonha e constrói, imaginou para Campo Grande, a gente vai estar tendo a oportunidade de construir. Bom, uma das perguntas que eu acredito que sejam mais feitas para você, deputada, é a questão da polarização do país, né? Temos outros partidos, mas eu acredito que nunca eu vi tantos embates entre o PT e o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O atual presidente Lula apadrinha você. Temos aí um pré-candidato apadrinhado pelo Bolsonaro. Você não teme que vire uma rivalidade durante o período da campanha, durante aí uma possível gestão do PT em Campo Grande? Rodrigão, se a gente for analisar a história da política brasileira, ela sempre foi polarizada, sempre ficou PT e PSDB, durante muito tempo, e todo mundo conhece essa história. O problema que eu tenho agora, em relação a quando a gente usa esse termo polarização, é que a gente não está lidando com um extremo que lida com as regras democráticas do jogo. A gente está lidando com um extremo que entende que o meu adversário político é meu inimigo, e por isso eu tenho que eliminar ele. A gente está lidando com a maior tragédia ambiental que a gente viu nos últimos anos no Brasil. Nunca na história a gente tinha visto isso. E as pessoas se sentem no direito de criticar tanto um lado quanto o outro por estar ajudando só porque fez campanha para o presidente Lula ou se fez campanha para o presidente Bolsonaro. Isso não condiz com os problemas que as pessoas querem que sejam resolvidos no dia a dia delas. Como você falou, da questão da falta de medicamentos nos postos de saúde, da questão do transporte público em Campo Grande, da folha secreta de pagamentos que ninguém fala sobre ela. Então, as pessoas precisam e querem que a gente consiga se unir para resolver os problemas que a gente está enfrentando no nosso dia a dia. Problemas que a gente não conseguiu superar desde a pandemia, por exemplo. A economia de Campo Grande sofre com isso. Os empresários de Campo Grande precisam de um plano de ajuda para conseguir se desenvolver economicamente. E quando a gente deixa de lado esses preconceitos e a gente se foca para encontrar soluções para problemas que realmente importam, a gente volta com a política para o campo democrático, a gente volta para o debate de ideias, que é muito saudável, mas a gente pensa realmente no que importa, que é como melhorar a vida das pessoas. Bom, você me falou uma coisa interessante, mas eu não te fiz essa pergunta ainda. Na questão de geração de empregos e na questão de atrair novos investidores para Campo Grande, é possível? Perfeitamente possível. Se a gente analisar o índice de desenvolvimento econômico do governo do estado e do governo federal, a gente vê que a gente está numa crescente, mas a gente não consegue acompanhar essa crescente. A gente tem a rota bioceânica agora, que pode ser um grande impulsionador disso. O Campo Grande tem o papel e pode desenvolver tanto um plano tecnológico quanto um plano econômico para o desenvolvimento local. E aí a gente precisa alinhar a pesquisa técnico-científica com um plano de apoio financeiro ao médio e pequeno empresário, que já vai ser ativado. Tem um plano do governo federal, mas a gente precisa de um plano do governo municipal. E mais do que isso, a gente precisa atrair investimentos. Por exemplo, na semana passada a gente estava com o presidente da FINEP, que é o centro de pesquisa aqui em Mato Grosso do Sul. Ele veio conversar com o setor empresarial
e veio conversar com o setor acadêmico para dizer que existe muito dinheiro disponível para que a gente consiga entender qual é a nossa vocação natural e, a partir disso, dar incentivos para gerar toda a economia local. Então, tem boas ideias por aí, a gente precisa encontrar elas e apoiar esses projetos. Eu estou vendo nos teus olhos, né, brilhando assim, eu vejo que você está muito entusiasmada com esse projeto. Sim. É isso? Exatamente. Quando a gente fala sobre melhorar a realidade das pessoas, não tem como pensar diferente. Eu acho que a política só faz sentido para mim a partir do momento que ela transforma e muda e melhora a realidade das pessoas. Então, dentro disso, quando a gente tem a oportunidade de pensar como a gente vai executar tudo aquilo que a gente sempre sonhou, é muito bom. Bom, e o que mais te incomoda? Você falou assim, eu já passei pela realidade do ônibus, passa assim, tá cheio, né, aquele aperto. Falamos sobre a saúde, falta de medicamentos, falamos sobre tecnologia. O que mais te incomoda em Campo Grande hoje, enquanto cidadã campograndense? Rodrigo, o que mais me incomoda, nós vivemos numa região da cidade que quando a gente anda aqui nessa região central é tudo muito bonito, todo mundo que vem fica encantado com a nossa cidade, que ela é uma cidade muito bonita, mas quando a gente olha para as periferias de Campo Grande que existem e uma parcela da população não sabe que elas existem, a gente vê o quanto as pessoas estão abandonadas. Não é aceitável que a gente tenha saído do título da capital sem favelas e ter acumulado quase 40 favelas nos últimos anos. Não é aceitável que quando a gente vai para os bairros a gente encontre ruas sujas porque o serviço de limpeza não chega para essas pessoas. Então Campo Grande não é igual para todo mundo e ela precisa se tornar igual para todo mundo e um gestor precisa ter a capacidade de olhar para todos os cantos da cidade e conseguir desenvolver o mesmo serviço que acontece no centro nas periferias. E mais do que isso, a gente precisa falar sobre a expansão da nossa cidade, em que velocidade e interesses de quem ela serve, porque do jeito que está, ela não está servindo o interesse de toda a população, ela não está servindo o interesse da maioria. E a gente precisa, então, desenvolver esse plano para conseguir apoiar a população que está lá no bairro precisando de atendimento. Por exemplo, a região do Noroeste tem uma unidade básica de saúde para atender todas aquelas pessoas. A gente precisa olhar para ver como que a gente vai apoiar os comerciantes dos bairros, que está crescendo cada vez mais o comércio lá. Então, se a gente não tiver essa visão integrada do todo, a gente vai continuar excluindo uma parcela significativa da população. E eu acho que isso é o que mais me incomoda. E falando nesse incômodo, eu enxergo também que Campo Grande, até acho que 2 ou 3 pré-candidatos falaram ao mesmo discurso, que nós não tínhamos favelas em alguns anos, né? E depois voltamos a ter algumas favelas em Campo Grande. E o PT, ele sempre prega, até o lance Minha Casa Minha Vida, a oportunidade de ter uma moradia popular. Isso é um gargalo também em Campo Grande, a falta de moradias, as favelas que ecoam nas regiões aqui da cidade, deputada? Rodrigo, é um problema sério, e é um problema sério porque eu acho que a gente não está debatendo sobre as urgências que o tempo está colocando em relação e as necessidades da população. Quando a gente fala da questão da moradia, a gente tem pessoas morando em área de risco atualmente. Essas pessoas podem perder a vida porque elas não têm direito ao básico. E moradia é algo que sempre vai estar em déficit. A gente sempre vai precisar ter um plano de construção de moradia ou um plano para garantir que todas as pessoas tenham onde morar. E aí a maneira de se fazer isso, existem vários exemplos por aí. Mas é importante destacar que a gente saltou desse número de 0 favelas para 40 favelas porque nós não tivemos um apoio do governo federal em construção de moradia. Só esse ano o governo Lula já está mandando para Campo Grande quase 700 moradias populares para tentar diminuir. Mas a gente só vai conseguir resolver esse problema se a gente tiver interligado o governo do estado, o município e o governo federal, tendo em vista que essa é uma questão que sempre vai estar presente nas discussões. Bom, pessoal, Camila Jara, deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores. O que está faltando nessa pré-candidatura, deputada? Alianças é o próximo passo aí do partido aqui dentro de Campo Grande? A gente está conversando com vários partidos, com a Rede, com o PSOL, estamos conversando com o PDT e quanto mais gente quiser chegar para somar com a gente nesse projeto, é muito importante. Mas também a gente precisa mostrar para a população que existem outras alternativas para além do convencional e que a gente precisa discutir os nossos problemas de maneira séria, de maneira com o pé no chão, para conseguir então superar esses desafios. Que todo mundo sabe que é imenso, mas quando a gente se junta, a gente consegue e a gente prova que a gente pode fazer diferente. E o exemplo do que está acontecendo atualmente no nosso país só deixa claro que quando as pessoas se movimentam em torno de um objetivo em comum, a gente consegue avançar. Bom, pessoal, Camila Jara, aqui do PT, pré-candidata pelo Partido dos Trabalhadores. Eu tenho alguns segundos finais ali, deputada. Qual que é a tua rede social para o pessoal te conhecer mais?
Pessoal, se vocês quiserem não só nos conhecer, mas se vocês querem construir esse projeto junto com a gente, é só seguir a gente nas redes sociais, mandar sugestão, perguntar, tirar várias dúvidas, @CamilaJaraMS. Eu conto com a participação de vocês e conta lá pra gente, que Campo Grande você quer construir? Bom, Camila Jara, deixa eu agradecer aqui, deputada. Seja bem-vinda e boa sorte, viu? E olha, antes de eu encerrar, trabalhe por nós lá em Brasília e pelos nossos irmãos gaúchos, tá? Nos bastidores, a Camila Jara estava falando para mim, que faz parte da Comissão do Meio Ambiente, né? Que tá uma correria em Brasília, não é para menos. E olha, vamos todos olhar nessas questões climáticas do nosso estado. Temos o Pantanal e lá pelos nossos irmãos gaúchos, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, deputada. Bom trabalho para a senhora, para você, né? E olha, segunda-feira a gente continua, tá? E quem vem aqui no Balanço Geral é o pré-candidato do Novo, o candidato Beto Figueiró. Ele também vai ter 15 minutos para conversar conosco aqui nas entrevistas no Balanço Geral.